Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos para você que está assistindo ao vivo, para você que está assistindo gravado, a nossa última live! A última live onde nós vamos falar sobre estresse. Isso mesmo, ó, nós falamos ao longo do janeiro agora, em incentivo ao janeiro branco, sobre depressão, ansiedade, transtornos alimentares, compulsão alimentar, compulsão sexual. Falamos sobre burnout, aquele problema, aquela tensão que fica para ir trabalhar, é uma patologia. Falamos sobre autoestima, a live de autoestima deu o que falar. O pessoal participou bastante, eu não imaginava que tinha tanta gente com baixa autoestima precisando de ajuda. Foi ótimo vocês sugerirem esse tema. Falamos também sobre depressão, que é aí um mal do século, né? Ansiedade, depressão e estresse é uma tríade. Uma tríade, ansiedade, depressão e estresse. Nós vamos falar sobre isso hoje. E hoje nós vamos falar sobre estresse, Então vamos lá, porque estresse mata, você sabia? Então eu vou te ensinar aqui como você se livrar desse mal com CDA. Eu divulguei isso, talvez você recebeu aí um dos meus anúncios, e nós estamos aqui para isso, para te ensinar a se livrar do mal, a se livrar do estresse com o CDA. E além disso, hoje nós vamos fazer um exercício prático, um exercício de empoderamento mental prático. Tá legal? Então eu vou guiar, vai ser um exercício guiado, você vai poder fazer ao vivo comigo aí da sua casa. Então para você que tá entrando, ó, manda aí, senta o dedo aí no aviãozinho, manda para todo mundo que você sabe que é estressado, que perde o controle, que não tem controle emocional, que às vezes se emociona demais, chora demais, estressa demais, absorve muitos problemas. Pois é, manda para essa pessoa que vai ser fundamental ela conhecer. Deixa eu ver aqui. Luzi Duar, seja bem-vinda. Kate Alavarce, seja bem-vinda. O pessoal tá entrando aí. Kate Alavarce está todas as lives comigo. Quem que é, gente? Minha esposa. Ela que cuida de toda essa parte de tecnologia. Ela é gestora de tecnologia através do nosso braço, da nossa empresa, que é a Alavarce Tech. Então, toda a parte de site, estruturação. Inclusive, tem uma novidade que ela colocou no ar hoje. Eu vou divulgar aí para vocês. Não sei nem se podia divulgar, mas vou divulgar para vocês aí uma super novidade. É uma aula gratuita. Olha, estou desafinando. Uma aula gratuita que a gente está disponibilizando para vocês aí. Até o final da live eu vou falar para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre estresse. Mas vamos falar sobre estresse sem estresse, tá legal? Vamos falar sobre estresse de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma dinâmica e principalmente entendendo o que é. Por que Deus criou esse bendito desse estresse na nossa vida? Você já parou para pensar isso? De onde que vem o estresse? O estresse ele é uma reação fisiológica, ele nasce com você. E graças a ele você está vivo ainda. Exatamente, graças a ele você está vivo ainda. Vou te dar um exemplo. Sabe aquele calanguinho que você vê andando pelo quintal? Não sei se é onde você mora tem. Eu moro num bairro que é cercado de mata nativa aqui. E de vez em quando aparece tiu, calango, já apareceu tucano, já apareceu... Nossa, a gente é abençoado aqui, tem um bichinho para todo lado. Hoje está mais povoado, a gente não vê tanto. Mas aqueles calangos, sabe o calanguinho verde que aparece no muro, no gramado? Tem alguns tipos que se você atacar ele, ou se ele sentir medo de você, ele vira de ponta cabeça e finge que está morto. Por quê? Isso é uma reação natural comandada pelo estresse, certo? O ser humano também tem essa reação, você sabia? Vamos falar sobre isso. E de onde que vem essa reação? Eu falei para você que ela é fisiológica, ou seja, ela vem do nosso corpo, ela é natural do nosso corpo. Então, ter o estresse é natural do nosso corpo. Sentir estresse é natural do nosso corpo, tá certo? E por que nós sentimos o estresse? Porque ele nos previne da morte. Por que o calanguinho vira de ponta cabeça? Para ser prevenido da morte, para ele não atacar. Então, às vezes, se você não sabe, no mundo animal, os animais, as presas, elas fingem de mortas para os predadores desistirem da caça. No mundo animal, os animais não têm um córtex pré-frontal, que é um córtex onde faz uma análise mais refinada da situação. Então, o predador entende: comida, tem que estar correndo para mim abater ela e comer fresca. Se ela não está correndo, se ela cai, e ele entende que está morta, ele entende que aquela carne não está mais fresca, ele não come. Entendeu? Então o estresse vem disso aí. O estresse acontece tanto com a presa quanto com o predador. O predador tem um estresse alimentar, então ele tem aquela necessidade de comer, que eu já falei para vocês, se vocês não acompanharam aí, volte a algumas lives, eu acho que foi na live sobre ansiedade, sobre compulsão alimentar,
sobre compulsão alimentar. Eu falei sobre a pirâmide das necessidades básicas de Maslow. E lá na base da pirâmide está a alimentação, porque sem alimentação a gente não vive. Então é uma das nossas bases da vida, é a alimentação. Carlos Adriano, seja bem-vindo, meu amigo, parceiro de serviço, de trabalho aí também. Seja bem-vindo, querido. Então, gente, uma das necessidades básicas nossa é a alimentação. Então, o predador, ele sente aquela necessidade de se alimentar. Ele estressa, o corpo dele estressa para quê? Para irrigar a musculatura, para aumentar. O que o estresse faz? Ele dilata veias e artérias dos músculos para poder circular o sangue melhor, para mim ter maior contratibilidade, para mim começar a correr atrás da presa, certo? Eu como predador. Eu como presa agora, quando eu vejo um animal que está prestes a me atacar, ou que já está correndo atrás de mim, detona um sistema que nós chamamos de luta e fuga. Doutora Fernanda Oliveira, nossa, olha, tem novidade para vocês aí com a Fer em março, hein? Já tô dando um spoiler aqui, não tem nada a ver com o nosso assunto da live, mas a Fer é uma colega fenomenal, uma ótima veterinária e uma palestrante com uma história de vida, ó. Então lá em março a gente vai lançar um projeto, fiquem ligados porque vem novidade por aí. Gente, então quando nós entramos nesse sistema de luta e fuga, o que é o sistema de luta e fuga? Um animal, a presa, ele entende o quê? Ou eu vou para a luta para proteger a minha vida, ou eu fujo, ou luta ou fuga, certo? Esse sistema de luta e fuga, ele vai gerar muita adrenalina no corpo. Para quê? Pelo mesmo motivo que gerou no predador. Para preparar a irrigação sanguínea, para preparar os reflexos, para preparar a mente, para preparar o corpo para fugir ou para lutar, certo? Então o estresse é para isso. Imagina só, sabe aquela vez que você quase foi atropelado quando estava andando na rua e de repente foi atravessar sem olhar e aí você deu um pulo para trás quando você percebeu o carro vindo? Então, esse estresse é o que te salvou. Se a gente não tivesse estresse na nossa vida, simplesmente a gente atravessaria sem problema nenhum e seria atropelado. Se a gente não tivesse estresse na nossa vida, nós não correríamos atrás de comida, que é uma necessidade básica. Nós não lutaríamos. Se não tivéssemos estresse na nossa vida, a gente não reagiria a nada que nos coloca em risco de vida. Então, primeira coisa, precisamos entender que o estresse ele é algo positivo? Sim. Sim. Assim como a ansiedade. Lembra que eu falei lá na primeira live que existe ansiedade boa? Não vou explicar aqui pra gente não ocupar muito tempo. Então, se você não assistiu, volta lá depois dessa live, volta lá, assiste sobre a ansiedade boa na nossa live sobre ansiedade. Existe uma ansiedade boa. Então, existe também o estresse bom, né? Que é esse estresse que nos protege, que nos mantém vivo. Mas, porém, todavia, entretanto, o excesso de estresse ele é prejudicial assim tanto quanto o excesso de ansiedade. E por quê? Porque o excesso de estresse nos paralisa. Lembra daquele calanguinho que tinha aquela essência programada nele? Falei aqui no começo da live que quando ele entrava em sistema de luta e fuga, uma maneira de ele fugir do problema era fingir de morto. Porque o predador ia achar que ele estava morto e não ia atacar. Porque o predador só ataca a carne fresca. Então era um sistema automático da mente dele. Ele estava vivendo no automático e ele desmaiava ali, fingia de morto. E aí ele não seria comido, certo? E esse sistema, ele fica programado na gente. E olha só, existe um distúrbio que nós chamamos dentro da área médica de distúrbio neurovegetativo, ou DNV. Alguns serviços de saúde e alguns profissionais têm a percepção de que o DNV é uma frescura, e não é. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ouvir muito isso dentro da área da saúde, infelizmente. Mas nós que somos profissionais de saúde mental, que entendemos da mente, que entendemos de comportamento humano, de cognição, de processos mentais, de como que o cérebro funciona, nós sabemos que o DNV ele não é uma frescura, ele é um problema fisiológico do cérebro que tem a ver com essa detonação do sistema de luta e fuga automático. Então, do mesmo jeito que aquele calanguinho tem aquele sistema automático que faz ele virar de ponta cabeça, que faz ele fingir de morto para fugir do problema, nós também temos. Então, existem algumas situações que a pessoa entra numa crise de estresse tão grande que o sistema nervoso dela volta lá no passado, no que antigamente nós chamamos de cérebro reptiliano, e aí vocês vão entender o porquê do cérebro reptiliano, porque
Por causa justamente desse exemplo do calanguinho, certo? Aí o pessoal que já gosta aí de neurociência, que estuda um pouco, o nosso cérebro antigamente era dividido em 3 partes: cérebro reptiliano, cérebro límbico e neocórtex, né? Que é o cérebro completo, o cérebro humano hoje. O cérebro humano vocês já conheceram aqui, o cérebro límbico eu falei na sessão passada, e o cérebro reptiliano é o tronco cerebral. É só isso que o réptil tem. E é nessa região do cérebro que é acionado essa situação automática de proteção de luta e fuga. Só que no homem, a gente tem outros argumentos. Então vamos supor, numa situação de estresse intenso, um assalto, por exemplo. Tem pessoas que argumentam, que pensam, raciocinam, não reagem. E aí vai uma dica: não reaja, controle sua emoção, controle seu estresse numa situação de assalto, porque você pode morrer. Reagir numa situação de assalto pode levar você à morte. Então você vai não reagir, certo? Mas tem pessoas que detonam por causa do estresse, por causa do impacto emocional muito grande, por causa do descontrole emocional, ele perde o controle mesmo, sofre um sequestro emocional. O que é um sequestro emocional? É quando as emoções sequestram a sua razão e você para de raciocinar. E aí você raciocina só pela emoção. Você não raciocina mais pela razão. Você age só pela emoção e não age mais pela razão. Então o que acontece? Francine Negrão, seja bem-vinda. Daniele, sejam bem-vindos. Gente, estamos falando sobre estresse. O que acontece quando a gente sofre um sequestro emocional? Só a emoção comanda e aí você volta lá para aquele sistema de luta e fuga que faz você desligar. Então o DNV, distúrbio neurovegetativo. Distúrbio porque é algo anormal. Neuro porque tem a ver com a parte neurológica. E vegetativo, por quê? Porque a pessoa fica vegetativa, como se ela tivesse tido um AVC, como se ela tivesse acamada. Ela simplesmente desliga, muitas vezes desmaia. Aí a pessoa tende a virar o olho para trás, retorcer as pálpebras e ficar tremulando assim. Ela tem uma descarga de alguns componentes do sangue que faz com que os dedos endureçam e pareça que ela esteja em rigidez cadavérica. Olha só que interessante, parece que ela está morta. Então ela enrijece os dedos e entorta os dedos. E ela desmaia, só que ela está consciente todo o tempo. Ela está acordada, ela está ouvindo o que está acontecendo. Só que ela não consegue reagir. É como se ela travasse. Isso, quem descobriu que existe essa semelhança foi uma neurocientista do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, que fez o estudo justamente com calanguinhos e com o ser humano em estado hipnótico. Por que eu falei estado hipnótico? Porque existe uma crise que acontece dentro do cérebro quando o cérebro está em estado hipnótico, não estado de hipnose, não durante uma hipnose. Porque hipnotizado nós estamos a todo momento. Agora mesmo você está me assistindo aqui nessa live, está focado em mim, talvez alguém te chamou, você não ouviu, talvez está chovendo, talvez está trovejando aí perto de você, talvez estão fazendo barulho, som ligado e você não está ouvindo. Isso já é hipnose. Hipnose é foco e concentração extremo. Só que quando a pessoa foca e concentra demais em um problema, ela entra em DNV, em distúrbio neurovegetativo. É justamente isso que acontece. E olha só que interessante, na área da terapia a gente chama de abreação, né? Da abreação, que são transtornos que a pessoa tem que trava ela e que faz ela ficar lembrando da coisa ruim que aconteceu no passado, o que a gente já sabe que é ansiedade. Lembra que é ansiedade? Ansiedade é quando nós ficamos presos numa lembrança ruim do passado e fazendo projeção delas para o futuro. Então, se eu estou preso pensando, nossa, da última vez que aconteceu isso, nossa, deu tudo errado, tal, e agora vai dar tudo errado também, ansiedade. Então, o estresse, ele detona a crise de ansiedade. Ou então, ainda que você não entre diretamente numa crise de ansiedade, você vai ter esse travamento do corpo. Você vai entortar os dedos, vai retorcer os olhos pelo excesso de estresse, pelo excesso de impacto emocional, pelo sequestro emocional. Quer saber um personagem? Estão fazendo pergunta, já vou ler, gente. Quer saber um personagem famoso aí que tinha esse distúrbio neurovegetativo? O Chaves, pois é, o personagem do Roberto Bolanhos, o Chaves, quando ele sofria um impacto emocional, ele tinha esse sequestro das emoções e ele travava. E aí ele fazia aquela pose, né, que não dá pra ver aqui, que ele ficava encurvadinho, aí precisava alguém lá e jogar água na cara dele pra ele acordar. O que a gente faz? A gente joga água na cara de alguém? A gente dá vinagre pra cheirar, dá álcool pra cheirar? Não. Por que antigamente falava assim, quando a pessoa desmaia, dá vinagre, dá álcool para ela cheirar? Gente, existe 2 tipos de desmaio. O desmaio fisiológico,
que é quando a sua pressão cai, quando você tem um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, quando você tem uma hipertensão intracraniana, quando você tem uma hemorragia interna, quando você tem uma síncope cardíaca. São coisas que acontecem no seu corpo que faz o seu corpo entrar em colapso e você desmaia. Isso é ruim, isso é grave. Precisa de atendimento médico urgente. E você precisa chamar aí o serviço de atendimento móvel da sua cidade, da sua região, tá certo? Mas existe o desmaio psicológico, ou desmaio cognitivo, que é justamente esse DNV, que é para proteger as emoções, que é para proteger o corpo de algo pior, que é o sequestro emocional, é a gente voltando lá no sistema de luta e fuga, no sistema límbico, quando a gente trava e desmaia, certo? Então, como que a gente descobre a diferença entre um e o outro? Ó, uma dica de ouro, hein? Quando a pessoa tem um distúrbio neurovegetativo, quando ela tem uma abreação, ela não perde a consciência, ela está consciente. Muitas vezes ela não está falando, ela não está respondendo, ela não está com o olho aberto. Mas existem reflexos autônomos. O que são reflexos autônomos? O nosso cérebro, enquanto a gente conversa, fala, ele está movimentando, gesticulando a gente. Quando a gente para de fazer isso, quer ver? Vou parar por um minuto. Nesses segundos que eu fiquei parado aqui, 1 ou 2 segundos, eu não fiz nada que vocês viram, só fiquei paralisado. Porém, o meu cérebro continuou funcionando. Eu continuei piscando, eu continuei com os meus órgãos vitais funcionando, mesmo que minha parte motora e minha fala esteja parada. Isso é o DNV, só que sem o controle. Aqui eu tive o controle. O DNV, a pessoa não tem o controle disso. Então ela continua com os reflexos autônomos. O que você faz para descobrir se uma pessoa está desmaiada por causa de um problema grave de saúde ou se ela está desmaiada por causa de um problema grave emocional? Reflexo autônomo, testa o olho. Se a pessoa está virando o olho, você vem aqui e coloca o dedo dentro do globo ocular aqui do ladinho ou cutuca os cílios dela com o dedo limpo, claro. E aí você vai ver, se ela der uma reação, se ela piscar os olhos, isso é um desmaio emocional, certo? A chance de ser um desmaio emocional é muito grande. E se ela não piscar os olhos, você colocar o dedo, empurrar o globo ocular e ela não tiver reação nenhuma, a chance disso ser um problema fisiológico grave é muito grande, porque até o reflexo autônomo ela perdeu, certo? Então você tem que ligar para um serviço de urgência e emergência e falar, olha, eu aprendi com o Thiago Lavarce, o enfermeiro da mente, que testar o reflexo autônomo. Então eu tô cutucando o olho dela e o olho tá paralisado, parece um olho de boneca. Eu mexo no olho dela, ó, eu tô tentando, ó, não mexer no meu olho, que é até estranho, né? Mexer no meu olho sem piscar. Então, o olho parece um olho de boneca. Eu mexo no olho dela, ela não pisca, não tem reação nenhuma. Isso é grave. Liga para o serviço de emergência, seja o SAMU, o bombeiro, o serviço do seu convênio, da sua cidade, tá legal? Aí, se ela piscar, a chance de ser psicológica é muito grande. O que você vai fazer? Você vai acalmar essa pessoa. Você vai falar, olha, eu tô aqui com você. Olha, não precisa ficar nervosa. Eu sei que o problema que você tá passando é difícil. Pode falar, gente, ela tá ouvindo, viu? Ela tá ouvindo. Você é uma pessoa forte e eu tô aqui pra te apoiar. Eu vou te tirar daqui, eu vou te tirar dessa sensação de desespero, eu vou te tirar desse local de problema e vou te levar para um lugar confortável onde eu posso cuidar de você. E faça isso. Aí normalmente eu dou um comando, eu falo, olha, eu vou contar até 3 e vou te ajudar a levantar. Então eu pego no braço da pessoa, apoio, conto 1, 2, 3, levanta, vamos lá pro quarto, levanta, vamos sair daqui, às vezes está discussão no ambiente. Não, levanta, vamos pro meu carro, eu vou levar você para uma UPA, para um pronto-socorro. Vamos lá, eu vou te ajudar. Ofereça ajuda de uma forma calma, ofereça ajuda de uma forma solícita, com empatia. E o cognitivo dessa pessoa vai entender o quê? Nossa, o problema psicológico é grave, mas pelo menos eu tenho alguém para me apoiar. E aí você fala assim, só que eu preciso de você comigo. Então levanta, me ajuda. Por que é importante levantar a pessoa? Para estimular o cérebro dela a voltar dessa postura normal. Tem pessoas que na ânsia de ajudar, pega a pessoa no colo, leva a pessoa pro carro, leva a pessoa pro quarto. Não, gente, tenta fazer essa pessoa levantar devagar, tenta fazer ela conversar com você, tenta tirar ela dessa crise. Se você só pega ela e leva para outro ambiente, você está pegando o problema de um lado e levando para outro. Claro que se tiver um risco iminente, tiver uma briga, tudo, pega ela, tira dali. Né? Depois você vai tirá-la desse estado. Não conseguiu tirá-la desse estado? Liga no serviço de emergência, fala com o profissional que é o médico que vai te atender, ele vai te passar as orientações. Se preciso for, ele vai mandar uma ambulância para ajudar. Mas na maioria das vezes, o que o profissional da ambulância vai fazer é isso que eu estou orientando vocês.
Tá legal? Então estou ensinando aí ó, já uma técnica para você tirar uma pessoa do estado de estresse, do estado de catalepsia psicológica. Catalepsia o que é? Esse estado de paralisia, de catatonia psicológica, certo? E já ensinei vocês como diferenciar logo de cara assim uma situação da outra. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Estão fazendo perguntas, ó, mais gente entrou em Moraes, seja bem-vindo, Ângela, bem-vinda, Ângela, Lívia, o Tiagão tá sempre com a gente. Francine Negrão, vamos lá. Como diferenciar uma crise de ansiedade muito forte de uma DNV? Aqui, ela corrigiu embaixo. Uma crise de ansiedade de um DNV, certo? Olha só, é fácil. Fácil. O DNV, ele não deixa de ser uma crise de ansiedade também. Por quê? Porque fica esse loop mental. A pessoa ela cria um loop mental e essa crise de ansiedade leva ela ao DNV, ao distúrbio neurovegetativo. Porém, e esse distúrbio neurovegetativo, ele é psicossomático. O que significa? Ele começa na mente, mas ele somatiza no corpo. A ansiedade também é psicossomática. Ela começa na mente e pode descer para o corpo. Só que tem uma diferença. O DNV é o distúrbio neurovegetativo. Então imagina uma pessoa que está vegetativa, igual uma planta, por isso que vem de vegetal, uma planta, então ela não se move, ela fica catatônica, ela fica desmaiada, distúrbio neurovegetativo, ela está desmaiada. Se for uma crise de ansiedade normal, o que vai acontecer? Ela não vai estar desmaiada, ela vai estar ansiosa, ela vai estar com a respiração ofegante, ela vai estar falando muitas vezes do problema dela, ou então ela vai estar acordada, catatônica, pensando no problema com os olhos arregalados, ela vai estar tremendo muito as mãos, certo? Então, a pessoa em crise de ansiedade intensa, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por que transtorno de ansiedade generalizada? Porque é um transtorno do corpo todo, mente e corpo, já tomou conta do corpo. Ela sente a boca formigar, ela sente os ombros, os braços formigar. É comum a pessoa achar que está tendo um AVC. E olha só que interessante, por que isso acontece? Porque no passado, numa situação de batalha, nós precisávamos lutar para defender a nossa família, lutar com o animal para poder matar ele, para poder proteger a nossa família, lutar com inimigos em guerra. E um dos pontos vitais que se ataca na hora da luta é o pescoço. Uma fratura de pescoço, fratura de cervical pode levar à morte. Aqui, uma pancada forte na região do pescoço, tem artérias, veias, inervações que fazem o sangue circular para o cérebro e para o corpo, e inervações que fazem o coração e o pulmão movimentar também. Então uma sequela nessa região ela é grave. Então o que a gente faz em situação de estresse extremo? Nós ativamos o sistema de luta e fuga, e aí nós contraímos muito essa musculatura. Por isso que a gente fica tensionado aqui quando está estressado. É para proteger essa situação. Se você está ficando tensionado, é normal, é um estresse normal. Mas já é um indício do seu sistema de luta e fuga começando a funcionar. Olha só que interessante. Então é assim, Francine. A Fran é minha irmã adotiva. Obrigado, Fran, pela presença. Amo muito você. Ó, como diferenciar a crise de ansiedade de uma crise de DNV, já falei. Então é isso. A crise de ansiedade, a pessoa aparentemente ela está desmaiada, parece estar morta, mas ela treme os olhos, ela respira, ela tem frequência cardíaca, entendeu? Ela entorta os dedos normalmente. Já a crise de ansiedade, ela treme muito, ela tem a respiração ofegante. Opa! Tá um tempo seco aqui, tô com tosse hoje. Leandro Simões, ó Leandrão, bem-vindo, meu querido, Deus abençoe sua vida. Um grande amigo. Ó, Tiagão, você é o melhor, que nada, melhor é Deus, só Ele na nossa vida. Gente, então, olha só, e aí eu falei no começo da live que estresse mata, até fiz uma chamadinha aí agora há pouco no Instagram, falando que estresse mata, né? E eu vou contar pra vocês uma situação, uma história. Na época da pandemia, né, agora em 2020, 2021, o mundo se viu em situação de estresse contínuo, né, de um estresse constante, sem tempo de reserva, sem tempo de fuga. E aí aqui no Brasil isso ainda se intensificou com briga política, com oposições, e aí coisas que eram para ser consideradas certas foram consideradas erradas, coisas que eram para ser consideradas erradas foram consideradas certas, e quem é profissional de saúde sabe do que eu estou falando, não vou entrar nesses parâmetros aqui, né? O que era ciência acabou virando achismo, e o que era achismo acabou virando ciência.
E tudo isso gerou várias fontes de estresse. Então você estava estressado porque você podia morrer, você estava estressado porque um parente podia morrer, você estava estressado porque mesmo que você não morresse, você podia sofrer muito com a doença, você estava estressado porque o seu político de estimação, ele falava merda na televisão, você estava estressado porque o outro político de estimação brigava com o outro e assim por diante. Foram várias fontes de estresse, principalmente na área da saúde e na área da economia e na área da segurança. E nós já falamos, pirâmide de Maslow, base, a gente precisa respirar para viver. Ah, pandemia você não vai mais respirar, você pode pegar o vírus, você pode morrer. Destruíram a base da pirâmide, né? Segunda coisa, acima da pirâmide vem acima da pirâmide de Maslow, acima da área fisiológica, que é a área que mantém a gente vivo, vem a área da segurança. Então a gente precisa de segurança para viver. Primeiro a gente precisa respirar, precisa comer, precisa se alimentar. E por isso que o pessoal ficou compulsivo, fazendo umas compras loucas ali quando entrou a pandemia. Todo mundo foi pro mercado, louco da vida, comprar um monte de coisa, achando que ia acabar o mundo, quis estocar em casa. Teve uma foto que o pessoal estava estocando papel higiênico. Como se isso fosse importante, né? O papel higiênico numa situação comum, ela é importante, gente, mas numa situação extrema eu prefiro comprar comida. O papel higiênico a gente se vira, tem água, tem banho, mas as pessoas não raciocinaram, elas tiveram sequestro emocional por causa do nível altíssimo de estresse. Olha só que interessante. E olha o que aconteceu. Desse contexto todo, as UTIs começaram a lotar. E um colega médico, que é intensivista, conversando comigo, sabendo que eu trabalho com terapia, sabendo que eu trabalho com a enfermagem de saúde mental, com neurociência comportamental, ele comentou comigo, falou: Thiago, sabe o que eu fiz? Eu percebi que muitos pacientes que às vezes entravam graves numa UTI, às vezes inconsciente, eles evoluíram até bem, principalmente quando começou ali já a descobrir os anticoagulantes ideais, né, os corticoides ideais ali para curar o coronavírus, para curar sequelas, né, do coronavírus no organismo. Ele falou: eu percebi que alguns pacientes graves, eles entravam graves e iam melhorando, demorava, mas melhorava, muitos saíam daquilo ali, outros infelizmente não, mas muitos saíam. Mas as pessoas que entravam com crises respiratórias conscientes, elas agravavam muito mais do que aqueles que já entraram graves. Por quê? Eu comecei a perceber que eles eram muito nervosos. Eles entravam lá e ficavam olhando em volta, um entubado de um lado, outro entubado do outro, tendo uma parada cardíaca. Isso é uma rotina normal numa UTI. Claro, com o coronavírus, infelizmente, isso se intensificou. Mas isso é uma rotina normal da UTI. E aí o que ele falou? Thiago, o que eu fiz? Eu comecei a medicar esses pacientes para ansiedade, comecei a medicar eles para o estresse, para a depressão. Por quê? Porque eles derrubavam o psicológico deles, se abalavam, e esse abalo emocional interferia na parte clínica que eu estava tratando. Então o que eu fiz? Eu comecei a medicar eles de uma forma que eles ficassem mais tranquilos, muitas vezes ficassem dormindo durante o dia todo, quase uma sedação, porque daí o corpo ficava relaxado, e os efeitos da medicação ia ser melhor, o corpo ia ter mais tranquilidade para reagir, e essas pessoas que eu comecei a medicar para ficar tranquila na UTI, começaram a se recuperar muito mais rápido do que as outras. Olha só que interessante. E muitas que não eram medicadas para isso, não era nem um foco da pandemia, né? Porque o estresse não tem nada a ver com a respiração, não tem nada a ver com o pulmão, não tem nada a ver com a coagulação do sangue, que eram os problemas que o coronavírus causava no organismo, causa ainda, né? O coronavírus ainda está aí, as mutações, graças a Deus menos, mas tá. Então, e aí ele falou justamente isso. Ele falou: eu comecei a tratar o psicológico deles com medicação e resolveu muitos casos, melhorou o índice de salvamento de pessoas melhorou substancialmente. Infelizmente, gente, isso não foi divulgado na mídia. Infelizmente, existiam outros problemas, talvez menos importantes para o paciente, menos importantes para mim, mas mais importantes para quem é de interesse, que a mídia tomou conta e não divulgou informações positivas como essa. Mas olha só como o controle das emoções pode salvar sua vida numa situação de dificuldade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que numa situação de estresse extremo, você pode salvar a sua vida e auxiliar o seu corpo a se recuperar, por exemplo, de uma doença grave, como o coronavírus numa pandemia? Olha só que interessante. Ah, Thiago, então, se eu não for controlado, se eu não for estressado, eu não vou morrer. Claro que vai, irmão. Não faz o tratamento certinho para você ver se você não morre. Tem que fazer tudo certinho. Mas quando você tem tranquilidade, a chance de você dar mais certo, o tempo de recuperação é menor e a chance da recuperação ser melhor é muito maior. E quando você é estressado, a chance de você sucumbir, do seu corpo
E a pancarrotas, como eu falo, e a falência é muito grande, porque o estresse ele causa isso. Então olha só a importância do estresse no nosso organismo. Olha só. Mais gente entrando. Carolina. Ah, legal. Denilson Passo. Vamos lá. Gente, é isso aí, ó. Senta o dedo aí no aviãozinho, manda pra todo mundo que precisa. Se você tá entrando agora, tem muita gente entrando agora. Fica sossegado. Essa live vai ficar gravada. Eu já expliquei da onde que vem o estresse. O que é o estresse bom, o que é o estresse ruim, o que é o DNV, o distúrbio neurovegetativo. Perguntaram pra mim qual a diferença do DNV para uma crise de ansiedade. Eu expliquei a correlação que existe com isso. Então o estresse ele vai levar a crise de ansiedade, muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai levar a crise de ansiedade, e a crise de ansiedade vai levar você a ficar preso no passado e vai levar você a ficar fazendo projeções para o futuro. Isso vai fazer cair a sua baixa autoestima. Por quê? Porque daí, se eu falhei no passado, eu vou falhar agora também. E aí você se sente incapaz, você se sente pesado. Por quê? Por causa de informações, muitas vezes, do histórico seu. Informações com seu pai, seus pastores, seus professores, suas figuras de autoridade, avó, tio, pessoas que você gostava, entendia como relevante, falaram pra você e criaram uma realidade mental. Só que é uma matrix, é uma realidade que só existe na sua mente. Por quê? Porque, como eu sempre falo, o cérebro de todo mundo é igual. O potencial de vitória é igual. Por que tem pessoas que têm sucesso na vida e outras não? Você já parou pra pensar? Se você tem o mesmo potencial... Thiago, eu sou burro. Eu conversei recentemente com uma moça. Hoje, né, eu tava conversando com ela. Ela veio do YouTube ainda. Se ela tiver aí, manda um oi se quiser mandar. Ela veio do YouTube, conheceu meu trabalho lá no YouTube. Veio estar acompanhando aqui no Instagram. E eu tava dando umas dicas pra ela offline. Então se você precisar de alguma dica offline, quiser desabafar, quiser conversar alguma coisa, eu tendo tempo, eu vou atender todo mundo, tá bom? Manda mensagem lá. Às vezes eu demoro um pouquinho pra atender, gente, mas eu respondo todo mundo, tá bom? É por isso que eu demoro pra atender, porque eu tenho a minha rotina, mas eu faço questão de responder todo mundo. Então pode mandar lá no direct, em off, que eu vou falar com você. E essa pessoa fez isso. E ela falou, Thiago, tudo isso que você falou eu tenho. Tenho baixa autoestima, nossa, eu acho que eu sou incapaz, eu me sinto feia, eu me sinto... Sabe, pra mim eu sou nada. Por quê? Por causa desse ciclo mental que começa numa situação de estresse, que gera uma ansiedade. A ansiedade mostra pra você que o caos está iminente, e aí você se sente incapaz de resolver. Isso faz sua autoestima cair, e quando sua autoestima cai, isso aumenta o estresse. Aí aumentando o estresse, você diminui a serotonina. Lembra que eu falei que a serotonina e dopamina, elas são antagonistas do estresse. Então estresse, adrenalina. A adrenalina sobe, a serotonina desce. A adrenalina é o hormônio que faz você entrar em estado de luta e fuga. E a serotonina é o hormônio do bem-estar, do relaxamento, né? Vamos fazer o exercício de relaxamento daqui a pouco, ao vivo, hein? Então fica grudado aí em mim, não sai dessa live, que daqui a pouquinho, daqui 2-3 minutinhos, a gente vai começar esse exercício de empoderamento da mente. Eu vou ensinar vocês, eu vou dirigir vocês, e vocês vão fazer aí em casa agora, tá bom? Daqui a pouquinho, esse exercício, e vocês podem repetir depois, tá bom? Vocês podem repetir à vontade, isso aí pode se assistir na live, ou pode gravar a rotina mentalmente e exercitar, não tem contraindicação, tá legal? Mas cria-se esse loop mental. O estresse leva a uma situação de ansiedade que leva a você a detonar informações do passado, sensação de incapacidade, compulsões, e esses comportamentos de incapacidade, comportamento compulsivo, ele vai fazer com que você se sinta que tem a prova evidente, a prova prática, a prova comportamental de que você não é um nada. E aí quando você vê que você está agindo daquele jeito de novo, que você não conseguiu se controlar, aumenta seu nível de estresse, aumenta seu nível de decepção, seu nível de ansiedade, e aí esse ciclo nunca mais acaba. Esse ciclo precisa ser quebrado. Como que a gente vai quebrar esse ciclo? Vou falar para vocês aqui agora como a gente quebra esse ciclo. O ciclo, deixa eu ver aqui, a Fer mandou uma mensagem, manda ela para mim, estou com... legal, vou mandar a Fer, show de bola. A Fernanda, além de veterinária, ela é palestrante dentro da área de empoderamento de mulheres, né? Então aí, muitas mulheres me acompanham, vou dar essa dica para vocês. Acompanhe também a doutora Fernanda lá, Fernanda Oliveira. Tá como Fer? Fer Oliveira. Doutora DRA, né? De doutora Fer Oliveira. Acompanha ela logo em março. Para as mulheres aí, o mês das mulheres, nós vamos ter um super trabalho juntos. Nós vamos fazer juntos, Enfermeiro da Mente, Fer Oliveira juntos, para falar sobre empoderamento feminino, sobre
libertar você de traumas, libertar você de relacionamentos tóxicos. Só, Fer, tô dando um spoiler top aqui, hein? Mas você não precisa esperar chegar o mês de março para começar a seguir a Fer. Já começa a seguir o conteúdo dela já, assim como você segue o meu aqui. E vamos junto, vai acompanhando os dois conteúdos que em março vai ter um evento... Opa, falei demais. Em março vai ter uma coisa top aí, um evento top que a gente tá planejando, beleza? Então vamos pra cima. Então vamos lá. Gente, vamos fazer o exercício então, mas antes eu vou falar do CDA. Eu prometi para vocês que eu ia ensinar o que é CDA e como que você usa ainda na sua prática. O CDA é a principal ferramenta que eu uso hoje dentro do consultório e também dentro do programa PowerMind, que é o programa de acompanhamento online. Para quem não consegue vir no meu consultório por problema geográfico, por problema financeiro, por problema, às vezes, de logística mesmo, eu tenho um programa online, que é o PowerMind, programa PowerMind. Eu acompanho você de 15 em 15 dias. E por ser online, ele é muito mais barato que o consultório, muito mais acessível para você. E de 15 em 15 dias você tem uma consulta comigo ao vivo. E a gente pode conversar e a gente pode desenvolver muitas coisas aí juntos. Melhorar muito na sua parte cognitiva, melhorar muito na sua parte comportamental, empoderando sua mente, fazendo com que você tenha domínio da sua mente para você controlar suas emoções. E o que é o CDA então? E por que ele é tão importante para quebrar esses ciclos? Eu já dei alguns spoilers nas outras lives. O CDA é uma ferramenta que é uma sigla, que significa conhecer, dominar para alcançar. C de conhecer, D de dominar, A, alcançar. O que significa isso? Que qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, você precisa primeiro ter conhecimento. Vamos supor que você... Vamos usar o exemplo da Fer, uma parceira minha que está aqui ao vivo agora comigo. A Fernanda, ela é veterinária. Para ela ser veterinária, primeiro ela precisa conhecer sobre o assunto. Conhecer o que é veterinária, conhecer os procedimentos, conhecer as técnicas, conhecer as doenças. Conhecer, fazer toda a parte de conhecimento, que é muito grande, é muito vasta. Conheceu, aí ela precisa ir para a prática. Não adianta só conhecer a teoria. Ela precisa dominar o assunto. Ela precisa saber aplicar, tirar o conhecimento da prática e aplicar no dia a dia, certo? Para ela ser uma boa veterinária. Só depois que ela conhece e só depois que ela põe em prática, dá uma prática monitorada, só depois que ela domina o assunto, ela vai para a ação, que é abrir o consultório dela. Que ela está aí há alguns anos já com muito sucesso lá com a clínica dela. Fer, depois coloca o nome da clínica aí pro pessoal seguir você lá. E se precisar levar o cachorrinho, o gatinho, o calango, o cavalo lá, ela atende todo tipo de animal. Jacaré, crocodilo, dinossauro. Tudo que precisar aí, vocês que gostam de animais exóticos, é com a Fernanda. Nem sei se ela atende dinossauro, gente. Desculpa, isso aí eu já não sei. Mas os animais aí, normais, aí eu sei que ela atende. Aí é com ela, vocês conversam com ela. Então, para ela ser veterinária, ela precisa conhecer sobre o assunto, dominar esse assunto para depois abrir a clínica. A mesma coisa, eu sempre uso a analogia do carro. Para você ser motorista, você precisa conhecer o carro, dominar a direção para depois você dirigir. Senão você vai bater essa merda nesse carro, você vai fazer um acidente. Você entendeu? Olha lá, ela colocou aqui embaixo, Instituto de Saúde Animal. Isso, ó, top, hein? Um ambiente top lá. Nossa, não tem, se eu ficar falando aqui vai ficar parecendo puxação de saco, então eu já vou parar. Ó, tá aí pra vocês seguirem ela lá. Pessoal, então você precisa conhecer, dominar para alcançar. E por que na sua mente é diferente? Por que na profissão é assim, numa função na empresa é assim, nos negócios é assim? Por que para dirigir é assim, para você educar filhos é assim, no relacionamento é assim? Você sabia que no relacionamento é assim? Para você se dar bem no relacionamento, para você casar com alguém, ser feliz de verdade, primeiro você precisa conhecer a pessoa. Depois você precisa dominar a arte do amor, a arte do relacionamento. Não é dominar a pessoa, é dominar a arte do relacionamento. E a arte do relacionamento, muitas vezes, a diferença de dominar a pessoa e dominar a arte do relacionamento é justamente essa. Você domina a pessoa, você está impondo o que você quer para ela fazer. A arte do relacionamento é você dominar a relação. É eu e ela conversando, eu e ela conversando sobre um determinado assunto. Então eu falo, eu ouço, isso é se relacionar. Eu busco entender o que a outra pessoa fala, enquanto a outra pessoa busca entender o que eu falo. Isso é relacionamento, é troca, é conversa, é construção conjunta. Então, para você ter um casamento de sucesso, sem estresse e ansiedade, conheça seus parceiros. Conheça primeiro, é para isso que existe namoro. Hoje a molecada já vai logo direto pros finalmente. Aí depois que você já entregou tudo,
Tudo que a pessoa queria de você, você já entregou. Aí você quer que ela te surpreenda com alguma coisa positiva? Não vai te surpreender mais com nada, você foi trouxa. Ah, Thiago, mas eu sou empoderado, eu faço o que eu quiser. E sofre do jeito que você quiser, então depois também. Entendeu? Gente, tudo na vida, tudo. Você precisa primeiro conhecer, depois dominar, para depois alcançar. Nos relacionamentos a mesma coisa. Você conhece a pessoa, conhece. Busca conhecer sobre ela. É para isso que serve o namoro. Depois domina a arte do relacionamento. Aprenda a se relacionar. Depois você vai alcançar o sucesso, que é o casamento, que é a felicidade sexual, que é a felicidade no amor, a felicidade de família. Depois você vai pensar em filhos, em procriação. É uma lógica, não estou falando aqui nem de religião, nem de conceito, nada. É uma lógica neurológica. Você precisa conhecer para dominar e para alcançar. CDA. Conhecer para dominar e para alcançar. É a base da minha terapia. É uma das principais ferramentas que eu uso no NCC, que é o método terapêutico baseado em neurociência cognitivo e comportamental, que eu uso, a linhagem de trabalho que eu faço, científica, né? A linhagem científica de trabalho que eu desenvolvo. Então você precisa disso. Conhecer, dominar para alcançar. Conhecer, dominar para alcançar. E é somente a mesma coisa. Você quer quebrar esse ciclo de estresse? Você quer quebrar esse ciclo de ansiedade? Parar de ser compulsivo? Você quer ter autoestima? Você precisa conhecer os seus problemas, conhecer a sua mente, conhecer como funciona, como é o funcionamento dessa mente. Você precisa dominar essa mente, dominar, para alcançar o sucesso, para alcançar o que você precisa, tá legal? Gente, vamos fazer um exercício? Antes de fazer o exercício, eu vou fazer um exercício prático com vocês agora. Eu quero o quê? Que vocês já vão se preparando aí. Você precisa de um ambiente, não precisa deitar, mas precisa de um ambiente que você possa ficar relaxado. Avisa o marido, a esposa, os filhos, o papagaio, o periquito, o gato. Avisa que agora você vai relaxar, tá bom? Fala, não me enche o saco não, que eu vou participar aqui de uma atividade terapêutica. Eu vou relaxar minha mente, eu vou aprender a desestressar, eu vou aprender a esvaziar minha mente com essa técnica que o Thiago vai passar. Então não me enche o saco, hein? Me deixa um pouquinho quieto aqui. Avisa a família aí. Gente, enquanto você vai avisando a família, vai sentando num lugar confortável. Se quiser deitar, pode deitar, não tem problema. Pode deitar. Se não, se tiver uma poltrona, relaxe. Se for cadeira, põe os dois pés no chão. Os pés, o calcanhar na direção do joelho para frente. Na direção do joelho para frente, os calcanhares. Por quê? Para você ter equilíbrio, tá bom? Senão você relaxa, cai para frente. Não vou hipnotizar ninguém, fique em paz. Você não vai sair daqui que nem um zumbi. Não, fique em paz, tá bom? Mas vai ser um exercício que você vai aprender e vai levar para a sua vida, e você vai poder repetir em qualquer lugar que você estiver, dentro do ônibus. Só não aconselho que faça dirigindo, tá bom? Para não tirar sua atenção do trânsito. Se você está estressado no trânsito, você para o seu carro num lugar seguro e aí você faça esse exercício, depois você volta para ativa normalmente, tá legal? Não faça dirigindo, mas dentro do ônibus, dentro do serviço, vai para um cantinho, vai no banheiro, faça esse exercício para tirar essa crise de ansiedade, para tirar essa crise de estresse, para fazer o seu nível de adrenalina baixar e automaticamente, lembra que é uma gangorra? Abaixa um, sobe o outro. Abaixa o seu nível de adrenalina, sobe o nível de serotonina, que te deixa relaxado, que te deixa confortável, com sensação de bem-estar. Então a ideia é essa com esse exercício. Antes eu quero contar uma novidade para vocês aí, que a Kate não me falou nada, se eu podia ou não podia contar aqui. Eu falei para ela que eu ia contar, então eu vou contar. Já prometi, ela não me proibiu, então vou contar. Gente, tá no ar uma página onde eu ensino vocês um pouco mais sobre o CDA e um pouco mais sobre como você empodera a sua mente. Isso mesmo, é uma aula gratuita que eu gravei para vocês. Então tá liberado aí para todo mundo assistir. Como que você vai fazer para assistir? Saindo aqui da live, você manda assim para mim: Thiago, eu quero assistir. Ai, a Kate mandou uma carinha assim com a gotinha de água descendo. Thiago, eu quero assistir a aula. Manda aqui para mim que eu vou mandar o link direto para você, tá ok? Você vai assistir essa aula gratuita aí. Logo vai estar no Stories também, aqui do Stories. Ah, já tá, ó. Se você entrar agora no meu Instagram, clicar no link da bio, você vai entrar lá, vai estar escrito assim, ó, Programa Power Mind. Clica lá no Programa Power Mind, você vai assistir essa aula do Programa Power Mind gratuita, que eu gravei essa semana exclusivamente para vocês. Tá legal? Para vocês que acompanharam eu aqui no Janeiro Branco, para vocês que querem empoderar a mente, para vocês que querem se livrar da ansiedade, se livrar da síndrome do pânico. Nossa, gente, quanta gente me procurando por síndrome do pânico. Se livrar da compulsão sexual, compulsão alimentar, compulsão por drogas. Você quer ferramentas para você dominar a sua mente, para você, primeiro, conhecer a sua mente, dominar suas emoções e colocar em prática e transformar a sua realidade?
Então é isso que você precisa, tá legal? Inclusive nessa página tem alguns depoimentos aí de uns clientes que passaram comigo, que fizeram aí o Power Mind, que passaram no consultório comigo, para você se motivar a transformar a sua vida, porque eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para motivar você a transformar a sua vida. Porque não adianta eu passar o conteúdo e você não colocar em prática. Não adianta eu passar o conteúdo aqui, fazer todas essas lives e você não mudar a sua vida. Então eu tô aqui para motivar a sua vida. Então entra lá. Na página dessa aula você vai ter os depoimentos desses alunos também. Tem uma ótima oportunidade para você que quer entrar no Power Mind, quer acompanhar comigo, vai ter uma ótima oportunidade também lá, tá bom? E vai ter essa aula gratuita. Então vai lá, assiste essa aula gratuita que vai ajudar muito você, tá legal? Então vamos embora, vamos pro nosso exercício? Então vamos lá. Gente, vou afastar aqui um pouquinho. Sara, seja bem-vinda, Sara. Sara tá chegando no finalzinho. Ó, Sara, vai ficar gravada essa live. Após esse exercício eu já vou finalizar a live e aí ela já entra no ar, tá bom, gente? Então, pra quem não assistiu ao vivo, ou pra quem assistiu e falou, putz, ó, fulano, cicrano que eu conheço, o tio Tonhão devia estar assistindo isso. Nossa, a avó Cotinha devia estar vendo essa live. Manda pra eles, vai ficar salvo aqui, tá legal? Então vamos lá, vamos relaxar um pouco? Vamos relaxar? Como que a gente vai relaxar? A gente vai fazer uma técnica de visualização, certo? É uma técnica de visualização mental, só que é uma técnica de visualização mental com uma reprogramação, através de PNL. Então você não vai sair hipnotizado, você não vai... Não tenha medo, tá bom? Só relaxe, se permita imaginar. Sabe por que eu vou fazer essa técnica hoje? Porque eu sempre falo uma coisa nas palestras, e aí eu faço algumas técnicas dessas nas palestras, e isso já é transformador. Imagina só, em uma palestra já é transformador o exercício. Imagina se você colocar isso na sua rotina de vida. Por que eu faço técnicas de imaginação, técnicas de visualização? Porque o nosso cérebro, ele não sabe a diferença do real e do imaginário. É por isso que quando você tem um pesadelo, você acorda com o coração acelerado, às vezes suando, no outro dia você está com a musculatura toda tensa, você parece que não dormiu direito. Por quê? Porque para o seu cérebro aquele pesadelo foi real, aquela tortura foi real. Então ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Só que se a gente aplicar isso para o lado positivo, também vai ser bom, também vai ser real. E aí o seu cérebro ele vai conseguir absorver as coisas positivas e colocar em prática no seu dia a dia. Vamos lá então? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que não dá para colocar nenhum som aqui. Mas se você puder colocar um somzinho relaxante na sua casa quando você for fazer, fica à vontade. Tá legal? Gente, vamos lá. Eu quero que, primeiro, nós temos aqui as artérias do pescoço, e dentro dessas artérias existem baroreceptores. Então são sensores nervosos dentro das artérias que eles identificam a pressão sanguínea sua. Identificam o quanto você está de pressão sanguínea. Então, quando nós fazemos o exercício de respiração, nós puxamos o ar, seguramos o ar e soltamos, nós aumentamos a pressão no pescoço, nessa região das artérias. O cérebro entende, ele leva a informação que está aumentando a pressão aqui, entende que a sua pressão está alta, entende a baixar um pouquinho a sua pressão. Ah, vai cair minha pressão, vou desmaiar? Não, fique em paz, você não vai desmaiar. Isso é para regular a pressão, para ajudar a diminuir, a deixar você no estado de conforto, tá legal? Conforto fisiológico. Outra coisa, quando a gente respira fundo, aumenta a oxigenação dos pulmões, os pulmões aumentam a oxigenação no sangue, e o sangue aumenta a oxigenação no cérebro e nos músculos. Isso é benéfico para o seu organismo fisiologicamente. Então, ó, mais essa dica. Respiração. Terceira coisa, quando você respira fundo, segura e solta, você dá tempo para o seu pulmão funcionar com tranquilidade. Você vai perceber que toda pessoa ansiosa, em crise de ansiedade, ela tende a respirar rápido. Por quê? Porque a ansiedade aumenta a adrenalina, ela tem o descontrole respiratório. Uma das coisas a gente pede, calma, respira devagar. Puxa o ar, segura, solta devagar. Por quê? Para o corpo entender que aquele padrão de respiração acelerada, ele não é bom para o organismo, e realmente não é. E que o padrão de calma, ele é melhor. E aí a gente já está convertendo a ansiedade para o estado de calma. Tá legal? Então é por isso que a gente trabalha muito a respiração. Então vamos começar com a respiração. Logo na sequência eu vou pedir para você fechar seus olhos e imaginar algumas coisas. Você só vai fazer isso. Respirar tranquilamente, fechar os olhos e imaginar. Vamos lá? Então vamos lá. Respire fundo. Solte devagar. O melhor jeito. Respira contando até 3. Inspira. 1, 2, 3. Solta devagar contando até 6. Isso.
Vou fazer agora, sem falar, só para vocês verem, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Puxa o ar em 3 segundos e solta em 6 segundos. Só isso, vamos lá? Mais uma vez esse exercício, vamos lá? Isso, mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Mais uma vez. Solta devagar. Isso. Puxa bem fundo o ar. Solta devagar. Permita que seu organismo seja oxigenado. Agora puxa bem fundo e feche os olhos agora. Isso mesmo, feche os olhos. Respire bem fundo. Solte o ar bem devagar, agora com os olhos fechados. Isso mesmo. Respire bem fundo. Feche os olhos, mantenha os seus olhos totalmente fechados, sinta a respiração. Eu quero que a partir de agora você imagine o ar entrando pelos seus pulmões quando você puxa ele para dentro. Isso mesmo. Eu quero que você imagine como se o ar tivesse uma cor, como se você pudesse enxergar ele. E essa cor é a cor da tranquilidade. Para algumas pessoas, essa cor vai ser azul, amarelo, vermelho, verde. Não importa. Eu quero que você puxe o ar bem fundo. Imagine essa cor entrando pelas suas narinas, entrando nos seus pulmões, entrando nas fibras pulmonares, e permeando o seu pulmão, e permeando todo o seu sangue, oxigenando você com tranquilidade. Eu quero que você puxe bem fundo o ar. Imagine esse ar, essa cor da tranquilidade entrando dentro de você, permeando o seu pulmão, permeando o seu corpo, permeando o seu cérebro, seus músculos e deixando você cada vez mais tranquila. E cada vez que você puxa fundo, você se sente mais tranquilo. E quanto mais tranquilo você sente, mais serotonina seu corpo libera, mais oxigenação cerebral, mais tranquilo você fica. E quanto mais tranquilo você fica, mais profundamente você respira. E quanto mais profundamente você respira, mais tranquilo você fica. Isso mesmo, vamos lá. Imagina isso. Imagina o ar entrando dentro dos seus pulmões, oxigenando o seu corpo. Isso. Agora eu quero que você imagine, nesse estado de calma e tranquilidade absoluta, eu quero que você imagine que você está puxando esse ar com uma cor de tranquilidade e está expelindo uma cor diferente, uma cor de estresse, uma cor de ansiedade, uma cor de tensão. Isso sai de você. Primeiro entra a tranquilidade e quando você expira o ar, junto com esse ar sai essa cor de estresse, de tensão, de ansiedade. Isso, imagina puxando o ar, entrando essa cor positiva e eliminando essa cor negativa. Eu quero que você imagine aquela situação que te causa estresse extremo, que sempre te causou estresse. Eu quero que você se imagine no controle dela, como se você estivesse na rédea dessa situação. E agora, quando você chegar no pico dessa situação de estresse, quando você lembrar dessa situação de estresse e começar a sentir suas mãos tremerem, seu corpo suar, sua respiração ofegar, você tem o controle da sua respiração nas mãos. Basta você respirar fundo, puxar o ar, sentir aquela cor entrar, aquela cor da tranquilidade entrando em você tranquilamente, acalmando, limpando todo o seu corpo. E quando você expira, toda a tensão sai. Puxa toda a cor da tranquilidade, expira toda a cor da tensão. Puxa todo o conforto, todo o domínio próprio, expira todo o descontrole emocional. Puxa todo o controle emocional, expira tudo de negativo que ainda possa existir. Você vai perceber que conforme você vai imaginando, essa cor positiva que inspira, ela vai se tornando cada vez mais intensa, vai se tornando como se fosse a cor da sua pele. E cada vez que você expira,
você coloca para fora essa negatividade. E essa cor negativa cada vez sai mais clara, porque já não existe mais nada disso dentro de você. Puxa a tranquilidade e expire toda a tensão. Puxe calma para dentro de você e expire todo o descontrole emocional. Isso mesmo, isso. Mais uma vez, bem fundo. Agora eu quero que você puxe essa tranquilidade em 3 segundos. 1, 2, 3. E solte em 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Puxa de novo. E solta em 6 segundos. Agora eu vou pedir para você puxar mais uma vez. Segurar bem fundo esse ar de tranquilidade. Segura bem fundo, segura o ar, sente ele permear seu corpo, seu cérebro, e se solta de uma vez todo o resto que existe de negatividade dentro de você, de estresse. Solta de uma vez. Isso. Mais uma vez, puxa firme. Segura e solta todo o negativo. Pronto. Mais uma vez, 3 vezes. Solta todo o negativo. Pronto. Perfeito. Abra os olhos agora, respire fundo. Olhe para mim aqui na tela. Gente, isso não é um exercício místico, não é um exercício místico, é um exercício de visualização para você ensinar o seu cérebro como ele deve pensar. Para você ensinar, o cérebro ele aprende por metáforas. A gente fez esse exercício para você falar para o seu cérebro que você quer absorver coisas positivas, e aí tem pessoas que é sinestésica, então ela precisa movimentar. Tem pessoas que é visual, então ela vai enxergar a cor mais forte. Tem pessoas que ela é auditiva, então ela precisa imaginar enquanto eu falo, entendeu? É por isso que eu faço esse exercício, para você aprender a absorver coisas positivas, o seu cérebro entender que é isso que você quer, que você está no domínio, que é isso que você precisa, e expelir coisas negativas. Isso é o princípio. Na verdade, esse exercício, quando eu vou fazer hipnose para hipnoterapia mesmo dentro do consultório, ou quando eu vou fazer o tratamento de reprogramação mental, ou então uma regressão, eu já começo com esse exercício para a pessoa conseguir neutralizar tudo que existe de negativo dentro dela, referente ao autocontrole, a controle das emoções, e ela já começar a se empoderar antes mesmo da terapia começar. Então a gente já começa por aí na terapia. E no Power Mind, o programa de acompanhamento online, é a mesma coisa. Tá legal? Gente, quem gostou, manda aí os comentários, fala, nossa, eu fiz, eu senti isso, eu senti aquilo. Manda aí pra mim, vai ser um prazer. Se você precisar de mim, eu tô offline aqui no direct. Como eu falei, às vezes eu demoro um pouco para responder por causa da rotina. Vocês sabem que eu trabalho numa ambulância de emergência, atendendo crise de ansiedade, estresse todos os dias praticamente. Trabalho no consultório, tenho a responsabilidade de acompanhar o grupo aí do Power Mind. Então às vezes eu demoro um pouco para te responder, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Eu respondo todo mundo, dentro da medida do possível. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por assistir essa live até aqui. Muito obrigado por decidir empoderar sua mente. E eu já me sinto seu mentor. Eu já me sinto o seu direcionador, o seu empoderador de mentes. Então o que você vai fazer? Você vai entrar lá agora no meu link, aí no link da bio, ou então você digita thiagolavarse.com/ppm, ppm que é Programa Power Mind, thiagolavarse.com/ppm, ou clica aí no link da bio, vai estar lá Programa Power Mind. Você entra, assista essa aula gratuita, assiste os comentários, vê todo o conteúdo que tem lá, que vocês vão gostar muito. Isso vai ajudar vocês a empoderarem ainda mais a mente de vocês e tomarem conta ainda mais da vida de vocês. Afinal de contas, tem uma coisa que eu falo nessa aula que eu já vou te adiantar: não tem alternativa, não tem meio termo. Ou você controla a sua mente, ou você vai ser controlado por ela. Então aí a escolha é sua. O que você prefere? Ou você se empodera e aprende a controlar suas emoções, ou você vai ser controlado por ela. Gente, com essa frase eu termino essa sequência de lives em apoio ao Janeiro Branco. Deus abençoe a sua vida. Eu continuo com vocês aqui no Instagram com mais conteúdos. Vamos fazer mais lives sim. Logo tem um projeto aí da Fer junto comigo para empoderamento feminino, para superação dessas mulheres que tanto sofrem no nosso país, gente. Que tragédia que tem sido. Depois da pandemia piorou o problema das mulheres. Então, tamo junto. Continuo com vocês aí, Deus abençoe. Se você não assistiu a live, assista as outras. Se você ainda não mandou pro colega, larga de ser egoísta, manda pra todo mundo. Manda pra todo mundo que você conhece. Sabe por quê? Alguma pessoa vai olhar e vai falar: putz, era disso que eu precisava ouvir. Era essa live que eu precisava assistir. Era isso que eu precisava pra não fazer besteira na minha vida. Era isso que eu precisava pra me continuar vivo, feliz, firme.
Era isso que eu precisava. O janeiro branco, gente, não é só do dia 1º ao dia 31. O janeiro branco é todo dia do ano. A gente tem que incentivar a nossa saúde mental todos os dias do ano. A gente tem que empoderar nossa mente todos os dias do ano. Então vai pra cima, divulga para o máximo de número de pessoas que você tiver. Deus abençoe a sua vida e tchau!